gente! Então, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como tem sido morar sozinha durante esse tempo de isolamento social. Então, eu já moro sozinha faz 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito, ou pelo menos tentei ser uma pessoa muito independente. Mas durante esse período de isolamento social, gente, eu não sei o que tem acontecido. Mas tudo mudou, assim, internamente. Não tem sido mais tão fácil morar sozinha. Olha, tem uma pessoinha aqui, problemas. Enfim, primeiro, como eu tenho me comportado durante esse isolamento social, né? Eu não tenho saído, não tenho ido a festinhas, a bares, nem nada assim como é o correto a se fazer, né? Eu só saio de casa pra fazer compras. Só que minha mãe mora na mesma rua que eu, então assim, eu também saio pra ir pra casa dela. E no começo do isolamento, eu tentava ir menos. Mas, gente, eu realmente comecei a pirar, a não ficar bem. Hoje eu vejo que essa minha sensação de solidão maior, ela é devido ao isolamento, porque antes eu tinha uma rotina muito bem estabelecida. Eu ia à escola todos os dias, eu ia de vez em quando dar uma voltinha nas lojas do centro para comprar algumas coisas, eu fazia mercado com mais frequência, eu não fazia compras muito grandes, só compras menores e com mais frequência. E aí eu estava sempre vendo gente, sempre falando com pessoas, sempre, né, em contato com outras pessoas. Nesse período de isolamento social, eu também tive alguns problemas de saúde, né? E durante os problemas de saúde, eu acabei me sentindo muito mais frágil do que em qualquer outro momento da minha vida. E aí eu percebi que eu precisava de outras pessoas. E também acabei tendo problemas financeiros em decorrência dos problemas de saúde para os quais eu não estava nem um pouco preparada. Então, gente, esse ano de 2020, assim como para muitas pessoas, ele não tem sido fácil para mim, ele tem sido muito complexo. E acabei, talvez, retrocedendo um pouco na questão independência. Ou pensando as coisas por um outro ângulo. Porque pela primeira vez, desde que eu comecei a morar sozinha, eu comecei a pensar que eu não quero mais morar sozinha. E assim, não é uma coisa que eu possa mudar imediatamente, nem a um curto prazo. Não é uma coisa que vai mudar, é uma coisa que vai permanecer por bastante tempo ainda, acredito eu. Mas eu comecei a me sentir só, a verdade é essa. E eu comecei a dar mais valor também às outras pessoas. Eu não sentia a falta que eu sinto das pessoas hoje em dia. Então agora eu tenho ido na casa da minha mãe todos os dias. Depois que, assim, eu sei que a pandemia ainda não acabou, mas, gente, eu não consigo não ir lá. Eu só não vou na casa da minha mãe se eu estiver, assim, muito atolada de trabalho e de coisas para ler do mestrado. Mas, do contrário, eu vou lá todos os dias, pelo menos na hora do almoço. Faço um tempinho de manhã, almoço com ela e aí depois eu volto para casa à tarde para fazer minhas coisas, né, do mestrado e da escola. E tem sido assim. Eu já não tô morando sozinha de uma maneira assim tão independente quanto antes. Eu tenho estado muito mais ligada às outras pessoas do que antes. E eu sei que eu estou em uma situação de privilégio com relação a muitas pessoas que moram sozinhas. Porque para muita gente, esse momento que, gente, não é fácil, tem sido muito mais doloroso, digamos assim, né? A pessoa não tem essa opção que eu tenho de ir até ali o outro quarteirão e chegar na casa da minha mãe. A pessoa tem que ficar sozinha em casa mesmo e não tem o que fazer. E aí eu sei que para essas pessoas tá bem mais difícil do que tem sido para mim. Eu nem cogito comparar as duas situações. E eu resolvi fazer esse vídeo só como um desabafo mesmo, uma conversa. Acho que eu vou fazer mais vezes essas coisas aqui nesse canal, de conversar com vocês,
porque eu sempre quis muito morar sozinha. Mas, gente, será que nós temos mesmo que ser assim tão isolacionistas? Porque acho que antes dessa pandemia a gente não estava em busca da independência, a gente estava muito em busca da autoafirmação, né? E como autoafirmação, muitas vezes a gente partia da independência para o isolacionismo. E foi isso que eu percebi, que durante a pandemia eu era mais isolada do que hoje eu sou, e eu preciso das outras pessoas. Essa pandemia, esse isolamento social me fez perceber que eu preciso das outras pessoas, muito mais do que eu gosto de admitir. Então era isso que eu queria deixar registrado aqui no canal, de que eu aprendi a duras penas que eu preciso das outras pessoas, que eu preciso às vezes pedir ajuda e às vezes aceitar sem pedir, porque eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, mas não dá pra viver sozinho, e eu tentei muito, mas não dá. Você vai ter que aceitar de vez em quando até mesmo a opinião dos outros, às vezes até você precisa da opinião dos outros. Então é isso, gente. Ficar sozinha em casa durante o isolamento social não é fácil.